Olá, meus queridos, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, tá? Galera, sou o professor Rogério, professor de Química, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre as teorias ácido-base. Primeiro, como é que eu sei que ali eu tenho uma substância ácida quando eu tenho uma substância básica? Primeiro, a priori nós temos algumas características. Os ácidos eles apresentam sabor azedo, enquanto as bases têm um sabor adstringente, um sabor travoso, que trava a língua, gosto de sabão, tá? Mas só que eu não vou sair provando tudo quanto é tipo de substância, não sou leso, tá? Então eu não vou sair provando para saber se é ácido ou se é base. Tá? Então existem algumas teorias de alguns carinhas, tá? De uns maluquinhos aí, que fizeram para a gente poder caracterizar um ácido e uma base. Então olha só, teorias de ácido-base. Hoje nós vamos falar sobre alguns carinhas. O primeiro carinha que a gente vai falar aqui na nossa videoaula é um carinha chamado Arrhenius. Tá? Arrhenius. Arrhenius, galera, ele propôs alguns conceitos para ácido e para base. Tá? De acordo com ele, de acordo com Arrhenius, ácido é toda substância, tá, que em água, tá, sofre um processo chamado de ionização. Ionização. Pelo amor de... Esquece o teu nome, mas não esquece isso. Tá? Então, é toda substância que em água sofre ionização. Professor, o que é ionização? Nada mais é do que formação de íons. Formação de íons. Tá? Formação de íons. Que são íons, professor? Partículas carregadas eletricamente. Tá? Cátions e ânions. Cátion positivo, ânion negativo. Então, olha lá. Aqui, então, eu tenho ionização produzindo como único cátion o H+, ou H3O+. Tá? Então, esse daqui é o único cátion produzido por um ácido. Quando ele é colocado em água, ele sofre esse processo de ionização, formação de íons, tá? De acordo com Arrhenius. Galera, esse H+, ou H3O+, ele recebe um nomezinho chamado de hidrônio, tá? Ou oxônio. Então, olha só, se questão de prova, se cair na tua prova perguntando formação de íons é um processo físico ou processo químico, o que é que tu vai responder? É um processo químico, porque é formação, quer dizer que antes da ionização, eles não existiam, beleza? Então é um processo químico, tá? Então olha só, exemplo. Então te liga só aqui na parada. Aqui eu tenho HBr colocado em água, H2O, vai produzir o que, professor? Olha só, a ligação covalente que está unindo esses dois carinhas, o hidrogênio e o bromo, ela vai ser rompida através de um processo chamado de ionização. Então a ligação vai sofrer uma cisão, aí eles vão se separar, o hidrogênio do bromo. O hidrogênio vai ficar positivo, ele vai se tornar quem? Um cátion. E o bromo negativo. Beleza, o íon brometo. Então aqui eu tenho, olha só, que bonitinho, o H+, que foi produzido nos reagentes, eu não tinha eles. Eles passaram a existir. Quer dizer que houve formação de íons, fenômeno químico, tá? Processo conhecido como ionização. Então olha só, galera, eu também poderia representar essa equação química de uma outra maneira. HBr+, bora colocar água na equação, H2O, produzindo quem, professor? Vai produzir quem? H3O+, mais Br-. Olha só, tá? Ou um ou outro. Também chamado de hidrônio ou oxônio. Tranquilão? Beleza? Então, galera, não vacila, tá?
Ácido, de acordo com Arrhenius, é toda substância que em água sofre ionização, formação de íons, fenômeno químico, produzindo como único cátion quem? H+, ou H3 ou mais. Olha só, beleza? Agora, bora, o que é, professor, uma base de Arrhenius? Tá? Então, olha lá, eu vou, tá? Tu pausa o vídeo, tu tira um print pra gente continuar. Beleza? Agora, bora continuar. Deu um pause, tirou o print. Agora, bora falar um pouquinho aqui, tá? Bora falar um pouquinho de base de Arrhenius. Pessoal, o que é uma base de Arrhenius? Então, olha só, não vacila, tá? Que é uma base de acordo com Arrhenius. Base, galera, de acordo com Arrhenius, é toda substância, tá? Que em água é o principal solvente aqui de acordo com Arrhenius, tá? Então, olha só, apareceu tanto em ácido quanto em base. Então, é uma substância que, quando em água, sofre um fenômeno chamado de dissociação. Dissociação. Professor, o que é dissociação? Dissociação, enquanto ionização é formação de íons, dissociação é separação de íons. Separação de íons. Então, olha só, galera. Quer dizer que é separação? Quer dizer que antes deles serem colocados em água, antes deles sofrerem dissociação, eles já existiam. Tá? Os íons já existiam, o cátion e o ânion, eles estavam juntinhos. Quando eu coloquei em água, eles se separaram apenas. Então esse é um fenômeno o quê? Físico, apenas separação, não houve formação. Então não vacila na hora da tua prova se cair é um fenômeno físico, tá? Dissociação. Então eles estavam unidos por quem, professor? Através de forças eletrostáticas, tá? Então, dissociação produzindo esse carinha aqui, ó, OH-, tá? O ânion tá produzindo como único ânion esse carinha, o OH-, conhecido como hidróxido, tá? Hidróxido. Então, olha só, ou em outras linguagens, hidroxila, mas o termo mais correto é o quê? Hidróxido, beleza? Então, olha só, gente. Então, base, de acordo com Arrhenius, é toda substância que em água sofre dissociação, separação de íons, fenômeno físico, produzindo como único ânion o OH-, o hidróxido. Beleza? Pessoal, dá um exemplo aí para fixar bacana aqui. Então, te liga só na parada. Aqui eu tenho o LiOH, tá? Quando colocado em água, no meio aquoso, vai produzir quem, professor? Vai produzir, galera, numa base, tá? Sempre quem vem aqui é um metal. Primeiro, à esquerda. Aí aqui temos o hidróxido, tá? Que é o que? Nós temos quem? O ânion. Então aqui nós temos o ametal, os ametais, tá? E aqui nós temos quem? O cátion. Cátion positivo, ânion negativo. Então, olha só, aqui eu tenho a formação do Li+, mais OH-. Professor, por que Li+? Porque o lítio está na família 1A. Então, todos que estão na família 1A, o cátion, o NOx é +1. Tá? Professor, e se eu não soubesse? Beleza, o OH- ó, é -1. Então, para que essa soma dê zero, porque o composto tem que ser neutro, então, aqui o lítio é +1, +1 menos 1, 0. Beleza? Então, olha só, galera. Houve a produção de quem? Do ânion hidróxido. Beleza? Então, aqui nós temos quem? Uma base de Arrhenius. Tranquilão, galera? Beleza. Agora, bora lá para outros carinhas aqui. Então, não vacila. Tranquilão, Arrhenius. Não te esquece de ionização, dissociação, tá? Bora falar sobre esses outros carinhas bem aqui assim, ó. Te liga. Dois carinhas que também deram conceitos para ácido e base. Bronsted-Lowell. Tá? O que é um ácido, o que é uma base para Bronsted-Lowell? Então, olha lá.
ácido, de acordo com Bronsted-Lawson, tá? É toda substância doadora de próton. Tá? Então, a substância doadora, tá? É doador de próton, H+. Tá? Ele doa H+. Professor, e o que é uma base para esses carinhas aí? São dois carinhos. Então, o que é uma base? É uma substância que recebe, é uma substância receptora de próton, tá? Então, é receptora de quem, professor? H+. Beleza. Não te esquece, ácido para Bronsted-Lawson, tá? É doador de próton. Base, receptora, ela recebe. O ácido doa e a base recebe. Professor, dá um exemplo aí para entrar só o filé, só na manha da aranha. Então, olha só, se liga aqui. Então, aqui eu tenho esse exemplo bem aqui assim, ó. HCl mais H2O, produzindo quem, professor? Produzindo H3O mais Cl-. Galera, te liga só aqui nesse bagulho aqui, presta atenção. Olha lá, aqui eu tenho HCl e aqui eu tenho H2O. Te bate aqui no movimento. O HCl, ele está doando esse hidrogênio. Ele doa esse hidrogênio para quem, professor? Para a água. Olha só a água, 2 hidrogênios, H2O. Professor, não tô vendo essa parada aí. Olha para cá, pro lado do produto. H3O+. Quantos hidrogênios aqui? Isso! 3. Olha só como é fácil. Química é fácil, difícil tu aprender. Então, olha lá. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho o hidrônio e aqui eu tenho quem? A água. Quer dizer que a água recebeu um H+. Galera, quem está doando aqui H+? Isso, esse carinha, o HCl. Se ele está doando, quem doa é chamado de ácido. Então, esse carinha aqui é o ácido de Bronsted-Lawson. A água, ela está recebendo. Se ela está recebendo, ela é chamada de base. Base de Bronsted-Lawson. Agora, bora olhar o revés 3, tá? A gente olhou nesse sentido aqui. Agora, bora olhar aqui, ó, nesse outro sentido, bem aqui assim, ó, tá? No sentido reverso. Então, aqui, te liga só. O hidrônio aqui, ele está doando o H+ para o Cl-, para o cloreto, tá? Ele está doando. Por quê, professor? Olha nesse sentido. Aqui eu tenho cloreto e ele volta a se tornar HCl. Quer dizer que ele recebeu o hidrogênio, recebeu o H+. De quem? Do hidrônio. Tá? Ele doou. Se o hidrônio está doando, ele é quem? Ele é um ácido. Tá? Galera, desse lado aqui do produto, eu chamo o ácido e a base de conjugado. Tá? Então, ele é um ácido conjugado. Tá? Professor, no lado do produto, quer dizer, o ácido e a base, eles vão receber esse nome de conjugado? É. Tá? Então, olha só. E o Cl-, professor, ele está recebendo o H+. Se ele está recebendo o H+, o próton, ele vai ser chamado de base conjugada. Conjugada. Então, olha só. Tá? Então, aqui eu tenho ácido e base conjugada. Tá? Então, não vacila. Professor, esse ácido conjugado, qual é a base conjugada dele? Aqui, ó. Beleza. Aqui eu tenho a água, tá? Que é base. Qual é o ácido conjugado dela? O hidrônio. Professor, e aqui, ó? Esse ácido aqui, a base conjugada dele é quem? O cloreto, tá? Então, sempre o ácido e a base conjugada, eles vão estar do outro lado da setinha lá, beleza? Então, eu chamo isso daqui, ó, de pares conjugados, beleza? Pares conjugados. Galera, olha só aqui. Todo ácido que é forte, tá? Todo ácido forte, ele vai ter uma base conjugada fraca. Da mesma maneira, toda base forte vai ter o seu ácido conjugado o quê? Fraco.
Não te esquece, não vacila nessa parada. Na hora da tua prova, já lembra, tá? Então, olha só. Beleza, galera. Agora, bora, professor, dar um outro exemplo aí. Dá um outro exemplo aí bacana, tá? Eu não quero apagar esse daqui não, tá bonitinho. Bora fazer aqui embaixo. Tá, beleza. Agora eu vou pegar o NH3 mais H2O. Então, bora olhar nos dois sentidos. Tá? Então, aqui eu vou ter a produção do NH4+, mais o OH-. Te liga só aqui como é fácil. O NH3, no lado do produto, ele se transformou em NH4. Opa, tem um hidrogênio a mais lá. Quer dizer que ele recebeu. Ele recebeu de quem? Quem está junto com ele no reagente? A água. Então a água está doando um hidrogênio, um H+, para ele. Pronto, ele tinha 3, ficou com 4. Quer dizer que ele recebeu. Se ele recebeu, ele vai ser uma base. Ele é uma base de Bronsted-Lawrence. Se a água está doando, ela é um ácido. Beleza. Bora olhar o revés 3 agora, vai lá. O NH4 vai ser quem? Te liga só na parada. O NH4 no produto, ele tem 4 hidrogênios, no reagente ele tem 3. Quer dizer que para se tornar NH3, ele está doando um H+ para quem? Para o OH-, para o hidróxido. Se ele está doando, quem doa é ácido, beleza? Então ele vai ser um ácido, beleza? E o hidróxido? Se ele está recebendo o H+, ele vai ser quem? Base, tá? Então quais são os pares conjugados, professor? Todo ácido vai ter sua base conjugada. Qual é? Beleza. Já que a água aqui é um ácido, tá? Nessa outra equação, a base conjugada dela vai ser quem? O hidróxido. Professor, e dessa base aqui, o NH3? Qual vai ser o conjugado dele? O ácido dele vai ser o NH4+. Perfeito. Tranquilo, galera. Olha só, não vacila aqui nessa parada. Agora um outro conceito. Qual é, professor, outro conceito? Substâncias anfipróticas, ou também posso chamá-las de anfóteras. Professor, que diabo é isso? Anfi, galera, anfi. Lembra lá da biologia? Anfíbio é um ser vivo que consegue viver em 2 ambientes, beleza? Assim mesmo na química, anfipróticos, anfóteras, significa o quê, professor? Que essa substância ela tanto pode doar H+, quanto receber. Então ela pode também se comportar como ácido e pode se comportar como base. Exemplo, a água. Presta atenção, na primeira equação ela está se comportando como quem? Como base. Na segunda equação ela está se comportando como ácido. Então a água é um exemplo de uma substância anfiprótica. Eu também posso chamar de anfótera. Não esquece, tem esses 2 nomezinhos. Então, professor, o que é uma substância anfiprótica e anfótera? É toda substância que se comporta como ácido ou como base. Tranquilão? Galera, só para fechar, bora falar sobre Lewis agora, tá? Tranquilão? Olha só. Tira aqui, beleza. Um print beleza? Nessa bagunça aí. Beleza? Pausou o vídeo? Tranquilo. Bora lá. Só pra gente fechar a aula, bora falar sobre Lewis, tá? Então não vacila aí nessa parada. Bora falar agora sobre um carinha chamado Lewis. Lewis também conceituou ácido base. Tá? Lewis. Então olha só, gente. Pessoal, o que é um ácido para Lewis? E o que é uma base para Lewis? Então olha só, gente. Ácido para Lewis é toda substância receptora, é um receptor, tá? De elétrons. Tá? É um receptor, bora colocar assim, de par de elétrons.
par de elétrons. Aqui eu vou representar aqui o elétron. Então é receptor de par de elétrons. Então base é uma substância o quê? Doadora. Tá? É uma substância doadora de par de elétrons. Tranquilão? Então olha só, professor, bora dar um exemplo aí pra gente fechar a aula de boa, tá? Então olha lá. Exemplo. Tá? Aqui eu tenho o H+, mais reagindo com Cl. Aqui eu vou representar aqui os elétrons. Esses pontinhos são os elétrons do Cl. Tá? Aqui, já que ele está na forma de íon, cloreto, então ele é negativo. Beleza. Galera, olha só. O Cl, ele vai se juntar com o H+, com o hidrônio, para formar o HCl. Para formar o HCl. Tá? Para formar o HCl. Vou representar aqui por um tracinho. Beleza. Então, olha lá. Mas para isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um par de elétrons dele e vai emprestar para o H+. Tá? Ele vai pegar esse par de elétrons e emprestar para o H+. Quando ele está emprestando aqui esse par de elétrons, já que ele está doando o par de elétrons para o H+, se ele doa par de elétrons, ele é chamado de base de quem? Lewis. Então esse carinha aqui é uma base de Lewis. Enquanto que o H+, já que ele está recebendo par de elétrons, ele vai ser quem? Quem recebe é quem? Perfeito. Ácido. Beleza. Então, galera, não te esquece, tá? Ácido, receptor de par de elétrons, base, doador de par de elétrons. Galera, espero que tenha ficado claro, tá? Não te esquece, ácido e base, Arrhenius, Bronsted-Lawrence e Lewis. Beleza? Tranquilão, fiquem com Deus, um abraço a todos, beijão, até mais.